No meu início de trabalho, quando eu entrei no Network Marketing, eu gastava toda a minha energia treinando o pessoal. Eu tinha um treinamento, vocês lembram do BOP? Do BOP, Tropa de Elite? Eu tinha um treinamento que era treinamento caveira. Olha que doideira, eu colocava o cara numa casa e era treinamento das 9 da manhã até o cara cair no chão. Olha que loucura. Era 3 dias trancafiado numa casa e treinamento. E eu dava muito treinamento de 8 horas, 9 horas, 10 horas. E teve uma hora que eu parei para olhar, não para os outros, mas para mim mesmo. Eu parei para olhar, tudo que eu vejo, tudo que eu assisto, fica guardado em mim? Não. A maioria vai para o ralo. E eu comecei a perceber que esse processo acontecia com todo mundo. E eu falei, eu estou gastando o que eu tenho de mais importante, que é meu tempo, para algo que não vai ser produtivo, nem para mim, nem para ele. É como eu chegar na tua casa hoje, você me convidar para jantar, eu chegar, ó, eu estou aqui com um disquete que tem a solução para resolver os teus problemas. Entra agora e vamos acessar esse programa. Você tem como acessar um disquete? Tem? Esse é o grande detalhe. A gente faz muito download, a gente utiliza muitas mídias, a gente utiliza muita estratégia incompatível com esse software. E o que acontece? Quando você entende o processo do conhecimento, tudo muda. Se vocês entenderem o que eu vou falar aqui, vocês vão entender essa minha estratégia. Processo do conhecimento, primeiro passo, você pode anotar se quiser. Estudar, ver vídeos e ir para treinamentos. É o contato com o conhecimento, esse é o primeiro passo. Quando você vai para um treinamento, significa que você vai lembrar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas? Não. Qual o segundo passo da leitura de um livro? É aquele livro que está fora de você entrar. É você lembrar do que você assistiu, lembrar do treinamento, correto? Esse é o segundo passo. Lembra do exemplo ontem, quando nós fomos aprender a dirigir? No primeiro dia eu não sabia onde era a marcha, não sabia onde era o pedal, você também não sabia. Teve uma hora que a gente já decorou, salta nesse momento, passa essa marcha, olha para o lado. E aí chegou um momento que a gente repetiu tanto. Eu até falei isso ontem, quando você vê um vídeo, quando você lê um livro pela primeira vez, na minha opinião, se você não for um gênio, é entretenimento. Porque você não consegue captar aquela mensagem. Aí você lê, estuda, vê o vídeo, escuta várias vezes. Aquele conhecimento que está fora, ele vem para dentro de você. Você passa a lembrar. Após passar a lembrar, aquele conhecimento passa a ser seu. Você já viram pessoas dando treinamentos que elas não estão preparadas, como é meio que automático? A pessoa acabou de aprender coaching, ela acabou de aprender multinível, ela não consegue nem dar um exemplo, contar uma metáfora, porque aquele conhecimento ainda está muito duro. Ele não é um conhecimento flexível. O terceiro passo é a compreensão. Quando você compreende um assunto, você falar com um líder, com um imperial diamante, um triplo, um duplo que tem a bagagem, um diamante que tem a bagagem, ele consegue te ensinar multinível. Olha, só dá exemplo de pais e filhos, ele dá. Só dá exemplo de futebol, ele dá. Ele consegue brincar com aquele assunto, porque o assunto já não está mais fora dele, o assunto já é dele, já está nas veias. Terceiro passo, compreensão. Agora presta atenção. No mundo tradicional, qual o modelo que nós trabalhamos? Eu trabalho numa empresa, eu vou passar o meu conhecimento para o meu colega de sala. Pessoal, posso até passar alguma coisa, mas só tem uma vaga de gerente, uma vaga de diretor. Vocês concordam comigo? Então é natural que você não passe muita coisa. Só que qual é a palavra que nós vamos, se nós fôssemos fazer uma tatuagem em homenagem ao multinível, qual seria a palavra que nós iríamos usar? Duplicação. O que vale na tua equipe um cara que estudou, que é o gênio, entende todas as matérias, entende de tudo, sabe dar exemplo, parábolas, metáforas, ele compreendeu no limite máximo, mas ele guarda para ele. Qual o valor dessa pessoa no teu time? Esse é o grande detalhe. Você fala, Monese, você prefere um soldado bom ou um general ruim? Eu, querido, soldado bom até dá para formar rapidamente. General tem uma certa raridade. Eu prefiro um cara ruim que duplique. Eu prefiro um general ruim do que um soldadinho de chumbo, por mais boa vontade que tenha, que não faz o que deve ser feito. E o nome do nosso negócio é duplicação. Quando você está na fase 3, você não entrou na duplicação. Quando você entra no nível 4 da teoria do conhecimento, que agora é duplicação, ensinar,
enfim, passar o conhecimento, multiplicar o conhecimento. Você chegou no grande ápice. Só que, olha que interessante, a maioria das pessoas passa um tempão para lembrar, um tempão para compreender. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: quando os masters, quando os pratas, quando os ouros entram na zona de duplicação? Uma pergunta. Na zona de duplicação, que é a zona de ação. É muito tempo depois. Mas é muito tempo, mas é muito tempo. O cara só vai dar um treinamento, o cara só vai passar o conhecimento depois que ele já bateu um nível. E aí o que acontece? Você está atrasando o crescimento da tua liderança. É por isso que eu tenho uma estratégia, está no meu YouTube, vocês podem conferir lá, que se chama Seminário Caseiro. Essa é a máquina de formação de líderes. Não é caseira, é seminário caseiro. O que consiste o seminário caseiro? Eu, por exemplo, cadastrei hoje uma pessoa de Brasília, ok? Eu poderia, agora de noite, cadastrei ela, tive o kit de negócios, tudo mais, estava conversando com ela agora, antes de vir para cá. Eu poderia à noite chegar e dizer, ó, vou te dar um treinamento de convite. Eu, vou te dar um treinamento de plano, fechamento. Eu ficava com ela até 6 da manhã, e aí, se houvesse uma conjunção estrelar, ela lembraria de 5%, para compreender 0%, para estar duplicando sabe lá quando. Se ela tiver resultado, quem sabe ela se empolga, e aí o que acontece? Será que isso vai dar certo? Será que isso é valioso? Será que isso vale a pena? Qual a estratégia que eu utilizo? E sempre utilizei. Eu tiro a pessoa da zona 0 e já jogo para a zona 4, logo de cara. Pessoal, isso é um gap. Você simplesmente está indo de um patamar para o outro em questão de segundos. Um trabalho com uma pessoa demora 2 anos, você consegue fazer no primeiro dia com a pessoa. E na prática isso é muito simples. Porque eu pego o livro GoPro, por exemplo, e olha o que eu faço. Vai ter um seminário caseiro lá em casa. Olha que não muda o nome. O nome não é seminário estadual, não é seminário dos mestres sagrados. O nome é seminário caseiro, porque exatamente eu vou conversar com pessoas que mal entraram no negócio. Você entrou hoje, vocês todos entraram hoje. Olha, tu vai ficar com a página 10 a 15, tu vai dar um treinamento de convite, dá o teu melhor. Ó, tu vai dar um treinamento de Geocorps, tu vai falar sobre promoção de evento e você sobre fechamento. Marco quarta-feira na minha casa, leva a coxinha, leva o refrigerante, leva o pão de queijo, leva alguma coisa. Pessoal, o maior desejo do ser humano é se sentir útil. Como eu vou querer que uma pessoa haja como líder se eu trato ela como discípulo? Lembra que o que forma a nossa identidade é de fato o que a gente acredita que a gente é. Então quando ele chega na minha casa, ele vai servir, ele vai começar a treinar convite. E um assunto que ele demoraria anos e anos para aprender, ele aprendeu mais rápido do que qualquer outra pessoa. Porque a melhor forma de aprender é fazendo, ensinando, indo para a zona de ação. Aí você fala, mas Monese, se o treinamento for péssimo, querido, eu te garanto que o primeiro vai ser trágico, da maioria. Mas é por isso que o nome é seminário caseiro. Só que o que acontece? Quando ele se sente importante, ele olha para si próprio e diz, eu sou líder. E o grande detalhe, ele saiu da zona 0, ele estudou, ele lembrou, ele compreendeu e ele duplicou. Vocês concordam comigo? Por pior que seja, ele passou pelos 4 estágios. Só que muitas vezes a gente tem gente na nossa equipe que não sabe fazer nada disso. Eu, quando cadastro uma pessoa, a primeira coisa que eu vou falar para ela, você apresenta o plano para mim. Claro, se a pessoa mora no meu estado, eu coloco ela 5, 6 vezes para ver meu plano. Mas no caso de uma pessoa de um outro estado, eu vou dizer, assiste esse vídeo, assiste esse plano, e amanhã apresenta um plano para mim. Não existe uma forma de formatar, de moldar, de tornar pessoas líderes maior do que colocar elas na zona de ação. Porque ficar assistindo treinamento pessoal é exatamente a zona de conforto. Você está tranquilo, você não está na zona de ação. Você pode até pensar em
alguma outra coisa. Você não precisa se concentrar, você não precisa se preparar. Agora, quando a pessoa sai de casa para dar um treinamento, ela está vencendo um dos maiores medos dela, que é falar em público. E quando ela vence um dos maiores medos dela, ela acabou de dar um game over no passado dela e iniciar um novo tempo. Vocês pegaram? Aí, lá no meu vídeo, vocês vão ver a versão 1.0, a versão 2.0. Qual é a versão 2.0? Eu tive uma circunstância na minha vida passada, minha outra empresa, ok? E é o que acontece, eu tive uma equipe lá no interior de São Paulo. E o pessoal queria aprender, e sabe o que eu fiz? Você não precisa fazer isso aqui em Belém, não faz sentido nenhum. Eu estou dando um exemplo de uma equipe distante. O que eu fiz? Peguei o GoPro, falava, todo mundo palestra sobre tal assunto essa semana. Você tem que me mandar um vídeo de 3 minutos. E as pessoas me mandavam um vídeo, eu dava um feedback construtivo. Como é o feedback construtivo? Você elogia, pode ser a pior coisa do mundo, pessoal, pode ser a pior apresentação do mundo. Só da pessoa estar ali, ela já é uma vencedora. Ela já está duplicando. Olha para a pessoa com os olhos de líder. Só dela estar falando sobre convite, ela já está duplicando.